A Venezuela tornou-se num verdadeiro pesadelo, num inacreditável caos sem quaisquer condições de sobrevivência para os que lá habitam. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não tem qualquer sensibilidade ao sofrimento humano que naquele país se verifica. A crise já expulsou milhões de venezuelanos, sendo perto dos 3 milhões os que já abandonaram o país. Aqui à Madeira chega uma minoria desses que fogem. São invariavelmente madeirenses ou seus descendentes, mas são já os milhares, chegando certamente perto dos 7.000. Estes, os que cá chegam, são tão madeirenses como qualquer um de nós. Temos a obrigação de os acolher e ajudar, o dever de os integrar. A Madeira tem hoje todas as condições para acolher e apoiar os regressados da Venezuela. Muitas áreas, aliás, ficam na completa responsabilidade do Governo Regional, que de forma muito eficiente e com os quadros e meios que tem, de facto tem conseguido acudir a toda essa massa de gente que chega. Mas há um campo particularmente difícil, em que os custos inerentes são grandes e em que os meios ao dispor inexistem. Falo na habitação. Pelo que sei, são crescentes os números de pedidos para a atribuição de habitação e são parcos os meios à disposição, nomeadamente as habitações devolutas e as passíveis de arrendar para esse efeito. 340 pedidos de habitação será o número. Impossível de acudir, só por nós, sem a ajuda nacional, a que estes regressados têm direito, pois são tão portugueses como qualquer um de nós. E, por isso mesmo, o Governo da República teoricamente assumiu este problema, o da habitação, como um problema nacional. Mas tardam, ou são parcas, as soluções. Os meios para proporcionar habitações aos regressados da Venezuela, que de outra forma não conseguem alojamento e que o Estado proporcionou, não cobre 1/5 dos pedidos. Para os 340 pedidos existentes, o Governo Central terá arranjado uma solução para apenas 62 casos. É uma solução de disponibilização de um empreendimento já antes pertença do Estado português, um denominado México Parco. No programa Porta de Entrada, já em vigor, é fixada uma renda em função dos rendimentos do agregado familiar, as famílias pagam uma parte dessa renda e assumindo o Estado, através do IRU, o restante. Ou, sejamos claros, não cobrando o restante. Excelente a solução para estes 60 fogos. Mas pergunto eu, e os outros 4/5 de famílias necessitadas? Como vai o Estado resolver este problema? Problema é esse que ele próprio assumiu para si. Que outras demarches, que outras soluções estão a ser pensadas, senhora e senhor secretário? Tem o Governo Central apontado ou sugerido outras soluções? Ou, pelo contrário, tem-se deixado de dormir sobre a almofada do 5º de necessidades a que acudiu? É importante saber a que ponto chega o esforço do Governo Central na resolução de um problema que assumiu como seu. Muito obrigado. É verdade que a área da habitação é a área que talvez neste momento mais nos preocupe relativamente aqui ao processo Venezuela. Nós já na Segurança Social para todos os madeirenses temos um conjunto de situações de habitação que temos ainda pendentes para resolver, que é do conhecimento público, e naturalmente que estas 340, são concretamente 344 pedidos de habitação da Venezuela, não podem passar em nenhuma circunstância para a frente da lista, sob nenhuma razão de caráter prioritário, porque, na verdade, as situações são todas prioritárias. E este tema foi um tema que foi assumido desde o início pelo Governo da República como uma questão nacional, e assim foi, e assim estamos finalmente a fechar agora o primeiro processo das 62 famílias para serem alojadas à luz do programa Porta de Entrada, como muito bem referiu, que foi aprovada a 4 de maio na Assembleia e cuja regulamentação só esteve concluída em 12 de junho. Ora bem, todos os procedimentos daí decorrentes até chegar... Vamos agora começar a instalar estas pessoas. Neste protocolo assinado, no âmbito do Porta de Entrada, entre o IRU e a IHM, para as 62 famílias, tentámos e pedimos e temos sensibilizado sistematicamente para a grande preocupação do que é que vamos fazer aos restantes 4/5. E fizemos uma proposta para que no próprio texto ficasse aberta a possibilidade de que acomodássemos novas famílias para além das 62. Porque como são situações de arrendamento, desde que o IRU
compensasse na sua parte, e as famílias dentro de acordo com o seu perfil de família, dentro das suas condições económicas, porque é uma análise que é feita casa a casa em função do agrado familiar, dos seus rendimentos, etc. Tentámos que, para além das 62, pudéssemos acomodar neste mesmo protocolo mais famílias. Tal foi recusado. Portanto, a minha questão é a sua questão, é a nossa questão, e que eu, de facto, acho que é uma questão de solidariedade e devemos estar aqui todos unidos nesta grande questão, que é a seguinte: o que é que está previsto perante o Governo da República para as restantes famílias? Temos 17 situações que é de reabilitação, 17 casos, todas as restantes, é mesmo de habitação, necessitam de um fogo, de um apartamento, de uma casa. O que é que está previsto para o Orçamento de Estado de 2019? Desconhecemos. Quais são os planos? Porque, de resto, todas as áreas, como tem sido aqui dito, é verdade, as situações estão a correr, estão afinadas, estão executadas, tem havido uma excelente articulação. Eu não estou a dizer que não está a haver boa articulação com a Secretaria de Estado da Habitação. Está, sim, só que faltam-nos respostas, faltam-nos as restantes respostas. Portanto, este é o cenário atual e que penso que 2019, eu queria lhes dizer que os números não estão a diminuir, os números não estabilizaram, o número de pedidos, o número de chegadas, só o mês passado, por exemplo, em alguns serviços, foram os serviços onde registámos maior número de inscritos, maior número de registros da Venezuela em setembro. Portanto, que alternativas, que respostas iremos dar às restantes famílias e todos aqueles que venham a partir de agora, que ainda não estão inscritos? Era esta a resposta que lhe queria dar. Muito obrigada.